E eu vou deixar que Ruanda conduza e que eles mesmos se apresentem. Peraí. Oi, oi. Alô, som. Bom dia, minha gente. Bom dia! Bom dia, meu povo. Gente, tá dando para ouvir? Estamos naqueles ajustes. Esses ventiladores podia desligar, né? Se desligar, a gente morre torrado. Sabe aquela piada que o cara falou, né? Eu entrei no meu quarto, estava um forno. Liguei o ventilador, virou uma air fryer. Será que desliga, gente, esses ventiladores? Ou pelo menos um ou outro? Tá atrapalhando, né? O do fundo. O pessoal aqui falou que o do fundo tá atrapalhando. Será que dá para desligar? Enquanto isso, vamos nos apresentar. Gente, eu sou Maria Menezes, atriz e apresentadora. Olha. É o tempo do hilário agora, né? Vou dublar. Então, minha gente, eu estou me achando, porque eu não sou autora de livro, eu sou apenas uma leitora e fui convidada para esta mesa com este homem aqui e esta mediadora. Eu sou muito fã dele. Eu assisto o vídeo dele e anoto coisas no meu caderninho, ó. Que eu ainda uso caderninho, gente. Eu sou bem antiga mesmo. Eu tô com esse problema que todo lugar que eu chego eu sou a mais velha. Eu sou mais velha do que ele, gente. É pouquinho, mas sou. Tô com esse probleminha. Mas tudo bem, o que interessa é aquela juventude interior. Porque de fora vai ficando assim, né? Mas dentro a gente é igual, não é, Alexandre? Igual. A criança continua lá dentro. Continua. Então é isso, é um prazer enorme estar aqui. Vamos ver como é que resolve a questão do som, se tá ok. Vamos falar sobre a existência pode ser hilária e ou trágica. Eu vou falar da tragédia, que eu me identifico muito. Bom, minha gente, muito prazer estar aqui. Eu sou o Xande e eu não tenho roupa para estar aqui com Maria, não. A questão é a seguinte, eu rio para me acabar. E essa mulher, a gente está tentando desde ontem combinar como é que a gente vai falar e eu só faço rir dela. Então eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer nessa mesa, certo? Mas eu sou psicólogo, sou escritor e sou podcaster. Eu vou inventando profissão para pagar boleto. Que no Brasil é isso, né? No Brasil é isso. E tenho um prazer enorme de estar aqui. Eu morei aqui na região 5 anos. Morei aqui em Serra Grande 5 anos. Tenho filho nascido aqui. Então essa região mora no meu coração. E todo dia eu canto no meu coração, eu quero voltar à Bahia, eu quero voltar. E uma hora eu volto. Por agora a vida está lá para os lados de São Paulo, mas o desejo é voltar para cá, o coração ficou aqui. Prazer enorme. Gente, quando me convidaram, a primeira coisa que eu falei, né, depois de aceito, vou ter espasmos, vai acontecer alguma coisa. Ao sair de casa, a minha sandália preferida, cocô, foi. E aí eu pensei, né? Essa é a oportunidade de praticar o tema da nossa roda de conversa antes mesmo dela iniciar. Já tinha visto o seu story de Guarulhos para outro local, para só depois chegar em Ilhéus. Já fui me alimentando daquilo e pensei, eu posso olhar isso aqui por duas perspectivas, né? Da tragédia ou da comédia. Optei pela comédia. E pensei, que bom que essa sandália pocou no hall do prédio. Você imagina, eu chegar aqui sem sandálias, né? Dizer que para mim é um grande prazer estar aqui com todos vocês, com todas vocês.
Sou ilhéense, então representá-las e representá-los é a maior dádiva para coroar esse ano para mim. Então eu estou extremamente feliz. Sabe aqueles filmes de final de ano que todo mundo fica olhando aqueles fogos de artifício? Eu estou assim por dentro. Pode não aparentar isso, né? Mas por dentro eu estou assim. Mas hoje a gente vai colocar um tema nessa conversa que, a princípio, se a gente tiver um olhar pouco cuidadoso, pode parecer um tema polar, né? Se a gente olha mais de perto, a gente encontra elementos e a gente consegue montar um mosaico para pensar todas as interfaces dentro dessas duas perspectivas, né? A gente tem aqui dois representantes, duas potências de comunicação, de expressão de sentimento. E é pensando nisso que eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a existência a partir da perspectiva da comédia e da tragédia, considerando todos os elementos que atravessam essa discussão, né? Gênero, raça, orientação sexual e diversas coisas que dão um tempero a mais para a gente poder pensar as individualidades. Agora a palavra está com vocês. Coisa Deixa eu de falar, psicóloga. que depois de Alexandre não vai sobrar nada para eu falar, né, gente? Melhor eu falar logo. Como eu sou atriz e veio esse tema, né? Eu já fui logo pesquisar tragédia e comédia, né? Porque o trágico e o cômico nasceram na Grécia, né? Como apresentação, como de festas dionisíacas e etc. Surgiu esse evento da representação de alguém assistir alguém, né? E dentro do gênero dramático, tem a comédia e tem a tragédia. E olhando pela perspectiva da Grécia Antiga, a tragédia, ela falava da existência, das dores, de questões profundas da existência humana, mas sempre da perspectiva do rei, né? Das classes sociais mais altas, praticamente semideuses, né? Enfim, e também na tragédia antiga tinha esse elemento da predestinação, né? Você está predestinado. O pai de Édipo tentou sair da predestinação, mandou matar o próprio filho para não que aquela previsão não se realizasse. A pessoa não teve coragem de matar o menino cresceu e realizou toda a profecia. Matou o pai, casou com a mãe. Então, tudo que estava previsto, que o pai tentou evitar, talvez se ele tivesse deixado a coisa como era, não acontecesse. Mas dentro da previsão, acho que até a ideia de dar o filho para matar, para que aquilo não acontecesse, foi o que gerou a confirmação daquela predestinação. Então, era uma coisa de deuses, de reis, das classes altas. E a comédia era o povo, era o dia a dia, eram as falhas nossas do cotidiano, nossos tropeços, nossos erros, nossas falhas mesmo, né? A parte frágil, a parte que está lá, o povo, o que está lá relegado. Então, eu vendo isso, com a minha experiência pessoal, de estar nas comunidades, né, entrevistando pessoas, colhendo histórias, eu já via dentro da vida vivida real uma tragédia, né? A tragédia não estava nos deuses nem nos reis, a tragédia estava ali, bem na minha frente, em pessoas numa situação social muito precária, né? Muito precária, mas com uma alegria muito genuína. Um instinto de sobrevivência, né? E um talento mesmo para se reinventar. Muitas vezes eu ia entrevistar pessoas, né, nas comunidades, e eu voltava na van chorando. Depois de rir muito, de muita alegria, de muita coisa, eu voltava assim, dizendo: meu Deus, eu estou reclamando de quê? Estou reclamando de quê? Essas pessoas nessa realidade tão precária conseguem se reinventar. Eu falei para Alexandre ontem que eu cheguei numa comunidade, teve um cara que criou um trio elétrico de pedaços de sucata. Ele criou esse trio, ele subia no trio e imitava Bel Marx, com as trancinhas, o lenço, tudo, dublando. E a comunidade inteira ali embaixo, ó, vivendo o seu Bel Marx alternativo. Veja, ele não estava ganhando dinheiro nenhum. Ele não estava, aquilo não era para ser comercializado, aquilo era uma ideia que ele teve de criação. E
e que gerava aquela alegria toda que eu vi ali. Como é que do nada, né, de uma sucata, alguém cria um evento de tanta alegria? Então essa coisa da tragédia e da comédia, eu vi com meus olhos juntas, sabe? Porque era a tragédia social e a comédia, não sei, a comédia existencial, a comédia da necessidade de sobreviver. Então eu vi muito de perto isso aí. Estava falando com o Alexandre ontem, ele falou, não, mas a tragédia de hoje não é mais dos deuses e a gente nem pode mais falar dessa tragédia porque as tragédias individuais e pessoais vieram todas à tona, principalmente depois da pandemia. Então a gente se importar com o nosso draminha pessoal, ai, o namorado terminou, ai, eu fui demitida da TV Bahia, fica tudo muito pequeno. Depois eu vou contar a demissão, que é ótimo, eu vou contar. Essa parte eu vou contar. Porque ele riu muito ontem. Podia ser trágico, mas está virando uma comédia já. Então, esses draminhas pessoais ficaram muito diluídos perto da tragédia social que a gente está vendo aqui no nosso dia a dia. E o fato também de ter me tornado mãe aos 47 anos, já muito rodada, muito vivida e tal, me fez também entrar nessa vibe da mãe da humanidade. Então, cada coisa me comove. Eu não posso ver uma criança na rua, tá um problema. É realmente sério isso. Eu acho que a mãe, ela vira a mãe de todo mundo, né? Ela vira a mãe... Então, o filho de uma amiga doente vira o seu filho doente. Você se irmana dessa outra maneira aí. Eu não sei nem explicar como é algo muito subjetivo. Mas essa coisa da maternidade também me fez enxergar mais as tragédias individuais. As tragédias daquela mulher que fica naquela sinaleira ali da Vasco da Gama, com a criança no colo, no sol, né, o dia inteiro. Aquilo ali me deixa, eu passo por ela todos os dias e todos os dias aquilo me comove e eu penso na criança. Ela está achando a forma dela de sobreviver. Não estamos julgando ela, né? É o que se apresentou, o que é possível ali no momento. Mas a criança que vem para o mundo com todos os potenciais, com todas as possibilidades, ela está aprendendo que a vida é aquilo ali. A vida dela se resume àquilo ali. Então é uma dor assim, gente, muito de dentro. Então, para combater essa dor muito de dentro, a gente tem que amenizar esse olhar e também ver que a tragédia, ela pode ser um impulso para uma outra forma de vida. Pode ser o tropeço, joga você para frente, né? Então, também sair do vitimismo, da pena e colocar também aquela pessoa nesse lugar tão frágil e entender de uma outra maneira, conseguir olhar com um olhar talvez mais esperançoso. Enfim, as tragédias do dia a dia me comovem muito, mas as pessoas olham para mim e riem, né? Eu chego ali e todo mundo já ri. Então, eu sou uma pessoa que cultivo a alegria de forma real. Eu tento despertar em mim essa alegria todo dia, porque todo comediante é deprimido, gente. Todo comediante é melancólico, chora todo dia. Isso é um fato que a gente já conversa entre nós, né? Então é como se você colocasse essa energia da alegria toda para fora. E eu sinto dentro de mim que é uma missão que eu tenho. A missão de alegrar. Realmente é uma missão, porque desde pequena eu fazia isso, né? Eu fui fazer minha peça agora de 30 anos de profissão. E eu sou de Aracaju, né? Todo mundo fala que eu sou a cara da Bahia, eu sou sergipana. A mulher da Globo disse para eu nunca dizer isso, que era para eu dizer sempre que eu sou baiana, que Aracaju só tem caranguejo. Mas eu amo caranguejo de lá e eu sou sergipana. Eu sou uma baiana que nasceu em Aracaju. Praticamente eu me considero assim. Então eu fui apresentar minha peça de 30 anos lá, carreira, né? Então as pessoas me veem, né? E eu estava sem vê-las há muito tempo. Aí vieram as senhoras, né? Falar para mim, eu fui sua colega no 2º ano. Eu disse, meu Deus, eu tô igual a ela, né, gente? As coroas ali se encontrando naquela situação de uma outra perspectiva. E os meus colegas de 2º ano primário me disseram, você era muito engraçada desde pequena. E eu me lembro de mim como uma criança triste, uma criança preocupada que não entendeu a conta de dividir, uma criança tensa com as conjunções aditivas e adversativas que eu tinha que decorar na ordem alfabética. Eu me lembro de mim uma criança tensa. E as pessoas lembram de mim como uma criança engraçada. E eu me lembro muito de minha mãe dizendo, para de ser gaiata, menina. Para com essa gaiatice, menina. Então eu acho que eu estava todo o tempo tentando esse pertencimento pela graça. Minha mãe era muito rígida, muito dura. Na geração dela o afeto era uma coisa muito ainda difícil de ser expressado. Ela ainda tem essa dificuldade de expressar. Ela tem 92 anos, prestes a 93.
Então era tudo muito rígido, mas eu acho que eu tentava me destacar sendo engraçada. São 6 filhos, eu era a quinta, né? A quinta de 6, ninguém lembra muito, né? A caçula você lembra, mas a quinta... Então eu acho que a minha forma de conseguir o pertencimento foi por essa via que é genuína minha, de fazer rir. Não é só ver a vida de uma perspectiva engraçada. O meu prazer real, minha gente, é a pessoa rir. Desde pequena, eu falo uma coisa, a pessoa ri, dá uma alegria, como se eu cumpri o meu papel. Então, eu estou testemunhando as tragédias do dia a dia e tentando transformar e alimentar de uma outra maneira, que é difícil, é sutil, uma alegria que eu consiga trazer para o outro. Então, mesmo essa mulher que fica ali na sinaleira com a criança, eu sempre dou, e aí, amiga? Eu dou uma risada, eu quero ver o sorriso dela, sabe? Eu quero ver o sorriso. Eu quero ver Irene rir, eu quero ver Alexandre dar sua risada. Que maravilha! Olha aqui, eu vou começar contando uma história que junta o trágico com o cômico. Eu escrevi, no meio da pandemia, eu escrevi um livro com um palhaço. E era um livro sobre luto. Um amigo meu, que é um palhaço, educador, ele perdeu a mãe dele na pandemia. A gente é muito amigo. E aí eu não podia estar com ele e conversar, dar minhas condolências, apoiar. Essas coisas que a gente tem vontade de fazer com quem a gente ama quando essa pessoa está vivendo uma perda importante. E a gente começou a escrever um para o outro, que era o que dava para fazer naquela época. E isso acabou virando um livro. Nós trocamos correspondência sobre um ano de luto, né? E uma das histórias que o Cláudio conta nesse livro é que a mãe dele, ele tinha uma relação maravilhosa com a mãe dele. Ela morreu depois dos 90 anos. E ela, na terminalidade, ali nos últimos dias de vida, chegou para ele e falou assim: filho, no dia do meu velório, eu quero que você conte uma piada. E ele falou: você está de brincadeira, né, mãe? Eu vou estar acabado, morrendo de chorar. E aí tem uma beleza, que é conversar com leveza sobre a morte. É fugir do trágico, é ter um descanso do trágico. Vou continuar a história, não acabou aí. Mas ela insistiu para ele, ele fugiu. Na primeira vez ele fugiu, da segunda vez ele fugiu, da terceira vez ela botou ele na chincha e falou: meu filho, você vai ou não contar a piada no dia do meu velório? E ele disse: tá bom, mãe, eu prometo. E ele passou os dias todos encucado com esse negócio. Chegou no dia lá, ela morreu, e estava na cerimônia de cremação. E ele olhou para o lado e ele só ficava assim: meu Deus, eu tenho que fazer a piada, eu tenho que fazer a piada, eu tenho que fazer a piada, eu tenho que fazer a piada. E ele disse que ele foi ficando tão agoniado com aquele negócio que ele deu riso de nervoso. E aí ele falou: eu não posso fazer isso com a minha família porque a galera tá triste aqui. Eu vou pegar a funcionária do crematório. Ele abraçou a funcionária do crematório e falou assim: perder a mãe é fogo. Na hora que ela estava descendo, o caixão estava descendo. Eu quero começar contando essa história, né? Porque isso é uma história de lealdade. Isso não é desonra, isso é lealdade a um pedido dela. E eu gosto dessa história por vários motivos. Porque nós fomos ensinados a separar as caixinhas das emoções da vida. E isso nos adoece. Porque nós somos tudo ao mesmo tempo agora, como os Titãs cantavam. Então, não existe o cômico sem o trágico, não existe o trágico sem o cômico. E existe amalgamado com mais um monte de coisas. E a gente vive numa cultura em que a gente tem muito pouco espaço para falar do que a gente sente. No século 21 tem uma desgraceira que inventaram e o Instagram colocou como uma pauta, que é a tal da positividade tóxica. Eu quero fazer um contrato com vocês: desacreditemos nisso. Isso adoece.
A positividade tóxica adoece mentalmente as pessoas. O que é a positividade tóxica? É na hora em que você está triste, porque você tem um motivo para estar triste. Te aconteceu uma coisa ruim, você está atravessado por aquilo, e você vai expressar a sua tristeza, vem o bonde da felicidade, te atravessa, te atropela, e aí vem todo mundo assim, mas você tem que pensar positivo. Isso é positividade tóxica. Eu sou a favor da negatividade saudável. Eu sou uma pessoa favorável a que a gente possa chorar junto. Porque quando a gente chora, a gente se lembra que a gente não é pedra, que a gente é rio. E que a gente deságua. E quando a gente chora, a gente alivia. Quando a gente chora, a gente fala. A gente conta da nossa dor para o outro. E isso gera conexão. Eu vou contar uma história que aconteceu muito recentemente com um dos meus 3 filhos. E eu estava num momento assim, muito mal. Eu estava mal da cabeça, estava ruim, estava doido. E eu me dou todo o direito de enlouquecer. Eu acho que qualquer pessoa enlouquece várias vezes ao longo de uma vida. Tem os que assumem e os que não assumem que enlouquecem. Que acham que louco é só aquele que está lá no CAPS, né? Mas eu estava num desses dias de loucura, estava bem ruim da cabeça. E aí, o meu filho tinha descumprido um acordo de tempo de tela. Isso só acontece na minha casa ou na casa de vocês também? E aí, eu virei um monstro. Como eu já estava doido, fiquei doido e meio. E desatei a gritar com ele. E aí, ele olhou para mim com um olho assustado e disse assim: pai, sou eu, seu filho. Na hora que ele disse aquilo, eu comecei a chorar, porque eu me dei conta do que eu estava fazendo. Ele freou a minha loucura. Eu comecei a chorar e pedi desculpa. Falei: filho, você tem toda a razão, estou doido aqui, estou num dia ruim. Me abraça aqui, estou precisando de você. E ele falou: deita aqui no meu colo, vou te fazer um cafuné. Você não está bem. Eu chorei litros no colo dele. E fui contando o que estava acontecendo, por que eu estava tão triste, por que eu estava doido aquele dia, etc, etc. Recentemente, essa história tem mais ou menos 1 ano. Ele estava contando para a namorada dele dessa cena assim: é uma pena que você não tem esse tipo de cena com seu pai. Ele disse para ela. Essa foi uma das melhores cenas que eu tive com ele. Eu escutei essa conversa. Então, o que isso está falando? Quando a gente tem a possibilidade de expressar a dor, a gente gera conexão. Os corações se aproximam. Quando a gente tem que fingir que está tudo bem, a gente põe uma máscara que afasta. A gente fica de borracha, de plástico, de isopor. A gente se desumaniza. Então, a primeira coisa é a gente aceitar o que a gente sente. O que eu estou sentindo agora é alegria. Vou expressar minha alegria. Mas daqui a um tempo eu posso estar sentindo saudade. E eu posso falar disso. Então, gente, as emoções são como o fluxo de um rio. Elas vão atravessando e vão passando. Vão passando. Se a gente puder falar de cada uma delas, a gente fica bem. A gente fica bem. Bom, essa é a minha introdução para a gente poder falar de trágico e cômico. Trágico e cômico são partes da mesma história. Eu vou dar alguns exemplos na área da saúde mental. Por exemplo, o gordinho engraçado. O gordinho engraçado é trágico e cômico.
É trágico porque ele precisa ser engraçado, porque ele sofre bullying na escola. E ele fica cômico para ver se ele consegue um jeito das pessoas se vincularem a ele e ele não ficar escanteado lá no pátio da escola. Então, tem trágico e cômico nessa história. A gente precisa escutar as duas coisas juntas. Não é só trágico e não é só cômico. Porque a comicidade, a possibilidade que ele tem de fazer humor com aquilo, é um ato de resistência dele, é um ato de sobrevivência, que é um recurso que ele tem para existir no meio que ainda não o reconhece como uma pessoa digna de estar ali sem ser maltratado. Mas é um jeito que ele dá conta de lidar com aquilo. Isso acontece muito. A outra coisa que também é trágica e cômica é o jeito que a gente lida com a loucura na nossa cultura. A loucura, ela é depreciada. Se você quiser xingar uma pessoa, é transformá-la em louca. Tem uma violência de gênero que nós homens cometemos com as mulheres, chamado gaslighting, que é a mulher tem uma desconfiança, por exemplo, da traição do marido, do namorado. Ele, do lado de dentro dele, sabe que ele fez, que ela está certa, que a intuição dela está certa. Mas ele começa a negar tão sistemática e veementemente que ela começa a achar que ela está louca. Que ela começa a desacreditar na própria intuição. Então, a loucura, ela também, ela é alvo dessa deterioração. Ou a gente transforma a loucura numa coisa trágica ou numa coisa cômica. A gente zoa do louco, a gente zoa do doido de rua, ou a gente tem medo do doido de rua, né? Eu era criança, eu me lembro que tinha entre nós, quando a gente brincava na rua assim, eu morava num bairro de periferia de Belo Horizonte, a gente tinha medo do doido de rua. Então, a nossa cultura faz uso do trágico, do cômico o tempo inteiro. Hoje, século 21, o que eu acho que está acontecendo? Nós estamos, através das redes sociais, fazendo uso da comédia para ocultar o trágico. Então, tem uma coisa muito interessante que está acontecendo, vocês podem prestar atenção. A pessoa está falando de uma coisa trágica e ela põe kkkkkk. Às vezes eu leio essas mensagens e falo assim, rapaz, por que rolou esse kkk aqui? Isso é a nossa dificuldade de ficar só no trágico. Agora não é hora de rir. E tem hora que é só para rir. Então, a rede social, ela tem feito esse desserviço. Porque o que a rede social é? Ainda mais o Instagram. Todo mundo mora na Ilha de Caras, no Instagram. Todo mundo está com a vida ganha, tá, né? Bem arrumado na vida. Só a bailarina que não tem, né? Nossa, quem faz o dedinho assim, ó, tá lascado, se sente lascado, e você vai passando ali o dedinho pela rede social e vê todo mundo ali se amostrando. Tem uma pesquisa recente que saiu pela Universidade de Colômbia que mostra que adolescentes, atenção adolescentes, 20 minutos por dia de Instagram, 20 minutos por dia é nada, nada. A gente usa 20 vezes mais do que isso. 20 minutos por dia de Instagram é suficiente para colocar os adolescentes em risco de depressão. Por quê? Porque essa comparação que surge, ela não é cômica, ela é trágica.
só que ela tem uma certa tinta de alegria. Por isso é que eu acho que a gente precisa pensar nessas duas dimensões juntas o tempo inteiro. Mas tem uma coisa trágica quando a gente começa a se comparar o tempo inteiro com esse outro. Eu estava comentando com os meus filhos que quando a gente era adolescente, vou pegar aqui na mão de Maria que ela vai lembrar disso. A gente ia ver o Tom Cruise no cinema, lembra? Pronto. E a gente eu ia fui lá... ver Mazarope eu ia ver. Mas você lembra quem é o Tom Cruise, aquele menininho? Lembro. Já tá coroa também. Pronto. Mazarope já passou, já. Isso, pois é. Mas o que acontecia? Eu, que estava longe de ser o Tom Cruise, eu ia, via o Tom Cruise, e eu via as meninas tudo babando por ele, mas eu não tinha que conviver 24 horas com caras tipo Tom Cruise passando na minha frente. Eu não tinha que 24 horas ver gente de barriga de tanquinho, sacou? E eu era o gordinho do rolê. Então, isso está acontecendo agora. Isso, gente, é trágico. Mas a gente acabou de dar risada. Então, eu acredito da gente poder falar dessas duas coisas ao mesmo tempo. Porque não existe uma coisa sem a outra. Porque na hora em que a gente vive experiências muito trágicas na vida, a gente tem a necessidade de descansar da dor. E uma das formas da gente descansar da dor é ir para o cômico, para o hilário. Por exemplo, o que nós fizemos na pandemia da Covid-19 foi isso. A gente estava vivendo a vida de todo mundo era uma tragédia. Não vamos mais sair de casa, esse negócio não vai acabar nunca, né? E o que a gente fazia? Nossa Senhora da Netflix. Se a gente não tivesse a arte, nós estaríamos muito mais loucos do que já estamos. Não tem ninguém normal aqui nessa sala. Ninguém que passou pela pandemia saiu o homo que a sua família merece. Ninguém saiu limpo daquela história. Todo mundo saiu lascado. Todo mundo saiu com um sintoma para chamar de seu. Ou a gente ficou mais insone, mais ansioso, né? A gente arrumou alguma coisa, porque aquela experiência foi muito trágica para a humanidade toda. Estamos enlutados, muita gente perdeu gente, etc. Mas no meio disso, a gente encontrava motivo para dar risada. A gente ia lá e falava assim: Ave Maria, hoje eu preciso de uma coisa leve. Hoje eu preciso assistir uma série, um filme com leveza. Então, a sabedoria inclui a consciência da tragédia e a liberdade para viver momentos hilários. Uma vez eu conheci um monge budista tibetano que ele estava dando um workshop de dar gargalhada. Então ficava todo mundo ali naquela posição de flor de lótus. Não sei se vocês já viram isso na internet, mas é uma coisa maravilhosa. Então ele senta lá naquela posição de monge tibetano e ele começa a rir. E ele começa a dar gargalhada, e ele começa a rir, e de repente as pessoas estão dando gargalhada e elas se acabando no chão ali. E ele diz depois, eu fui conversar com ele, me acabei de dar risada, e aí conversei com ele, ele era português de Portugal, ele disse: isto aqui é uma meditação. Isso é uma meditação, isso é um estado alterado de consciência. Então, o hilário também altera a nossa consciência, né? E isso é um remédio que está disponível na vida para a gente enfrentar o trágico. Por isso é que eu vejo essas coisas como amalgamadas. A gente não precisa separá-las para vivê-las bem, com lucidez e com verdade do coração. Lindo, reflexivo. Eu estou aqui na nota mental, né, fazendo as anotações todas. Imagino que vocês também estejam nesse movimento aí, interno também. Vocês dois falaram uma coisa que eu achei assim formidável, que é pensarmos essa temática não por uma ótica estanque, mas pela possibilidade do entrelaçamento das coisas,
da expressividade das emoções, ao mesmo tempo da vivência dessas emoções até a totalidade. E vocês aqui estão representando duas grandes possibilidades, que é a arte, e eu também vejo a psicologia, Xande, como uma possibilidade. Muito mais do que uma área do conhecimento que estuda patologia, transtorno. Eu penso a psicologia numa ótica um pouco diferente dessa, né? E eu imagino que você também compartilhe um pouco disso. E aí, pensando nisso, eu queria saber, assim, de vocês, como é que é possível, Maria, pensar a arte como uma mola que impulsiona a pessoa, né, as pessoas, a viverem tudo que elas precisam experienciar naquele momento. E para você também, Xande, como é que a gente pode pensar a psicologia a partir dessa perspectiva? Porque eu acho que na nossa área isso é muito carente. Pensar a psicologia nessa ótica. E a palavra de novo com vocês. Então, a arte é cura, né? A arte cura. Para mim isso é bem claro. Veja como uma música consegue mudar o seu estado em muito pouco tempo, né? Eu tenho esse hábito de ouvir rádio, né? Eu sou bem antiga mesmo. Eu adoro ouvir rádio no carro. Em vários momentos eu choro, menina. As pessoas passam, já acham que eu sou louca, nessa hora devem ter certeza. Porque outro dia eu ouvi Ednardo. Ah, repare não, mas enquanto engoma as calças, conhece isso? É uma coisa linda. Gente, eu comecei a chorar. E por que cantar? Parece com não morrer. A música era super alegre, muito alegre. Mas a lembrança que veio de mim, adolescente, ouvindo aquela música, o momento de vida que eu estava, menino, aquilo me encheu de sentido, né? De vida, porque é isso, a gente vai passando pela vida, vivendo assim as coisas, sem estar presente, né? Isso é uma coisa que eu estou tentando aqui mesmo, ouvindo. É um exercício que eu estou tentando aqui, minha gente. Tentem isso. Numa mesa com Alexandre Coimbra, eu não pensar o que eu vou falar depois, só ouvir. Porque a gente já se arma, né? A gente tá ouvindo, eu tenho que ser inteligente, eu tenho que dizer uma coisa boa, eu tenho que... E isso tira você da escuta. E eu estou aprendendo que escutar, essa famosa escuta empática, que é o escutar, simplesmente escutar. Às vezes a pessoa vem com um problema para você, lhe contar, e você já quer dar solução, né? Porque você... Não! Eu aprendi isso com um curso que eu fiz de comunicação não violenta, que meu filho falou que não está funcionando. Ele falou, mamãe, esse curso aí não está funcionando, não. Eu louca, gritando, mamãe, e o curso? Você não está fazendo esse curso? Ele falou assim, o método de não brigar, olha que bonitinho. Em comunicação não violenta, ele traduziu como o método de não brigar. Eu falei, que coisa linda. Então, o que era mesmo que eu estava falando? Às vezes eu me perco assim. O que era? Da música. Então, da arte. Obrigada, Flor. Eu acho que quem ouve, né? Você está deprimido, você está triste que perdeu um amor, e você ouve aquela música de Chico Buarque, que ele também ama, que eu sei, todo o sentimento. Aquela música traduz, né, o romance de todo mundo que já viveu, de alguém que perdeu um amor. Então aquilo, você vai sofrer, mas você vai sofrer, sabe, assim, com uma dignidade, e com um preenchimento. Então eu concordo totalmente com o Alexandre. Esse negócio de a gente está numa sociedade medicada, está todo mundo medicado, a pessoa sentiu uma angústia, um remedinho, né? Mas por que não vive a angústia? Tem que viver a angústia, gente. Eu sei que a pessoa fica com medo de enlouquecer, eu sei que a pessoa tem que ser funcional, né? Mas tem um dia lá que você está disfuncional. E aí é o que ele falou, você senta no colo do seu filho e chora. Vive essa tragédia linda ali de chorar e rir ao mesmo tempo, que eu também concordo com ele, não é nada estanque, é tudo misturado. Na própria comédia tem também o trágico. Ele falando do gordinho que quer ser engraçado, eu não era gordinha que queria ser engraçada, eu era bem seca mesmo. Eu era sequinha que queria ser engraçada e eu era feinha, né? Sou feinha e tal, não era paquerada. Eu ia para os negócios, as baladas, todo mundo ia dançar e eu cochilava, ó. Ninguém me tirava para dançar. Isso era um fato. É real. Eu acho que eu não fazia... Eu estava meio que na turma errada. Eu não era o tipo da galera. Depois eu quero falar um negócio disso. Então, eu acho que o humor, para mim, vem como uma necessidade de pertencimento. Quando eu lembro de minha mãe dizendo, para de ser gaiata, eu estava querendo alegrar, eu estava querendo me destacar de alguma maneira. E isso acabou virando minha profissão. Gente, eu fiz
processamento de dados. Eu fiz 3 anos de engenharia civil. Eu estudei cálculo 1, 2, 3, 4, resistência dos materiais, 1, 2, 3, 4. Eu até conto isso na minha peça, que um dia eu cheguei na aula, já estava no profissionalizante de engenharia, cheguei na aula de construções em madeira, e o título da aula era Pregos. Eu comecei a chorar, gente. Meu Deus, eu não quero saber de prego, não tem nada a ver com prego. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu chorava nas aulas, direto, chorava muito. Aí eu fui para a próxima aula, o título da aula, Parafusos. Eu falei, vou sair daqui antes que chegue na taxinha, né? Que a próxima deve ser... Então eu chorava. Aí esse professor, Mascarenhas, que já passou para outra dimensão, Mascarenhas, um dia ele veio e falou, minha filha, qual é o seu problema? Que você chora na aula. Ele revoltado. Eu falei, ai, professor, eu acho que eu estou no lugar errado. Aí ele falou, eu também, eu queria estar no Porto da Barra essa hora. Desmistificou logo o meu draminha, entendeu? Esse draminha que a gente fica com piedade. Aí eu falei, é mesmo, né? Todo mundo quer estar em outro lugar. Que loucura. Enfim, aí eu fui fazer um curso de teatro, porque me disseram que eu era engraçada, né? Um amigo falou, menina... foi assim, eu entrei num bar na época e estava tendo um teatro-quê. Em vez de karaokê, era teatro-quê. Vinha um repertório, um cardápio de situações. E o público subia para improvisar. Ó que loucura. E eu, tomei todas porque não tinha coragem. E subi e improvisei, eu nunca esqueço. A Miss que menstruou. Eu não sei o que eu fiz, não tenho a menor ideia que eu estava, Sei que meu amigo no outro dia falou, Maria, você viu como as pessoas riram ontem de você? Eu falei, não, amigo, tava bêbado, não lembro de nada. Ele falou, riram muito. Você devia fazer um curso de teatro, Maria. Eu acho que você é atriz. Aí eu fiquei, eu? Aí fui fazer um curso de teatro. Gente, na hora que eu pisei no palco, na minha primeira mostra de cenas, gente, quando eu subi assim, eu pensei, fudeu. Menino, sabe o que é pertencer, tá no lugar certo. Falei, gente, eu amei isso aqui. Todo mundo rindo de mim, rindo. Eu fui para Aracaju dizer à minha mãe. Eu já tinha feito processamento de dados 1 ano largado. Depois engenharia civil, 3 anos largado. Depois psicologia, nem cursei. Depois sociologia, porque eu falei, não, eu tenho que entender a humanidade. Aí tinha que ler o Capital, de Marx. Falei, aí não vai dar não. Aí fui dizer à minha mãe, né, que formei. Formou em quê, minha filha? Porque ela estava assim. Eu falei, interpretação teatral. Gente, ela não falou nada. Nada. Ela ficou assim, parada, virou assim para lá e saiu andando. Saiu do ambiente. Ficou eu e meu pai. Meu pai, como era uma pessoa muito divertida, contava muita piada. É uma coisa que eu não sei fazer, contar piada. Porque contar piada não é igual a você ser ator, não, viu? É um outro negócio, é um borogodó que tem. Que a pessoa conta aquela piada 100 vezes e você ri daquela piada 100 vezes, né? É uma coisa... A pessoa se empolga com a piada. Enfim, meu pai ficou assim, não, minha filha, ela vai se acostumar com essa ideia e tal. E ela nunca foi ver nenhuma peça minha. Ela foi pra estreia e me disse, nunca mais eu vou ver isso aí. Aí eu falei, mamãe, eu sou péssima. Eu achei que, né, eu sou péssima. Ela falou, não, eu não me senti bem. Ela conectou com ela, o desconforto dela, da minha exposição e da minha possibilidade de erro, talvez, ou sei lá o quê, fez ela rejeitar. Sabe quando ela foi me ver de novo? Essa peça que eu fiz agora. Maria ouviu depois de 30 anos de profissão. E eu termino a peça fazendo ela. Eu faço ela na peça. E ela se viu, né? Aí quando eu saí, ela falou, essa peruca tem que ser toda branca, essa peruca tá errada que você tá usando. Que o cabelo dela tá todo branquinho e a peruca é meio grisalha, né? Mas ela se viu. E ela depois me disse assim, teve uma parte que ela não ia elogiar, né? Ela falou, teve uma parte que foi muito artística. Porque o resto é tudo as palhaçadas que eu já fazia em casa mesmo, né? Pra ela não tem diferença. Que é uma parte em que eu peço desculpa a quem tá nascendo. Desculpa, né? Porque você tem que se preocupar com o que você vai comer. Desculpa porque você fica na sinaleira com sua mãe. Desculpa, eu falo, começo a chorar. Desculpa porque você caiu do prédio. Que isso aí eu não consigo. Tá vendo? É trágico e cômico. É tudo assim, chorando e rindo, é uma loucura. Aquele menino que caiu do prédio, aquilo ali marcou. E eu coloquei na peça. E aquilo impactou. Aí ela me disse, você é danadinha. Você fez o povo rir. Aí você mandou um negócio que interessava. Então, para ela, aquilo, essa mudança de tom e trazer essa perspectiva do social dentro da maternidade, sair do oba-oba, também fala um pouco desse mercantilismo da maternidade, sabe, do enxoval em Miami, né? Se a pessoa não comprar um enxoval em Miami, não é filho de Deus, né? Essas coisas. Aí ela
essa parte ela curtiu, elogiou. Da comédia ela não falou nada. Das partes engraçadas, negócio fudeu que eu falo, ela não se identificou. Mas você vê, né? A minha necessidade de pertencer, porque eu via que quando eu era engraçada, aquilo chamava atenção, virou uma missão, entende? E eu choro e rio. Meu filho é assim, ele é canceriano. Canceriano, minha gente, o que é aquilo? Canceriano é uma pessoa que gruda e você não desgruda nunca mais. É um super bonda, né? E ele já me disse, mamãe, eu preciso chorar todo dia. Ele já me disse isso. Ele tem a consciência de que tem uma tristezinha nele, que ele precisa. Eu falo, meu amor, na hora de chorar, me chame, que eu também vou com você chorar. Embora a minha perspectiva da vida é realmente de ver o lado engraçado. De fato, é ver o lado engraçado. E eu acho que a arte nos irmana, o humor nos irmana nisso, na falha, na demissão, no não se achar, de não se encontrar, de não ser aceito, de ser feinha, de ser gordinho, de ser... Então, é cura. Se você faz isso também saindo do vitimismo, que é isso que eu acho que não pode parar aí, né? A pessoa ficar nessa... Outro dia também eu vi uma moça... Eu não consigo não ver nada, né? Aí eu estou indo levar meu filho de carro, né, na escola, aí eu vejo uma menina, uma mãe com um filho cadeirante, ela tirando o menino, era um Uber, não era o carro dela, ela tirando, aí eu já comecei a chorar. Aí daqui a pouco eu falei com uma amiga, e a amiga falou, Maria, para você isso pode ser uma tragédia, para ela é a realidade dela. Não coloque ela nesse lugar também de tão... Ela está se resolvendo. Veio para ela essa missão aí, ela está cumprindo, ela está dentro da missão dela, pegando o Uber dela, botando na cadeira de roda. Ela consegue fazer, ela tem a capacidade de fazer. É como se vem essa noção de uma injustiça divina, né? Que uns têm que sofrer isso e outros têm que não sofrer aquilo. Então, não é da nossa seara resolver as injustiças, né? Não é, a gente não vai resolver. Mas a gente pode se humanizar, sim, e compartilhar e trocar. Né? O olhar que eu dei para ela, que eu olhei assim para ela e ela viu em mim, ela fez tipo, tranquilo, não tenha pena de mim, sabe? Uma coisa que eu também vi que não, esse lugar de colocar o outro nessa posição de vítima também não é legal. É colocar o outro na posição de que ele está cumprindo a missão dele, que ele está ali forte, que ele está seguindo a vida, né? Porque também não é um destino, né? Tem essa coisa da tragédia grega e tem uma predestinação. Eu não vejo muito isso. Eu acho que tem um livre-arbítrio e que a gente realmente pode mudar a realidade. Embora há uma tragédia social real que essa menina que está na sinaleira, vai ser muito difícil ela sair desse lugar, né? Vai ser muito difícil ela ter uma outra perspectiva. Mas é possível, é possível. Então, eu acho que espalhar alegria é uma missão e que a arte faz isso de uma maneira que coloca todo mundo assim na mesma panela, sabe? No mesmo lugar. Eu acho muito bom isso, a gente se olhar e rir. Ontem estavam duas mulheres lindas no avião. Eu olhando elas, que mulheres lindas, nossa, que mulheres elegantes. Aí, a tragédia que eu vivi ontem, né? Que é sair de Salvador para ir para São Paulo, para vir para Ilhéus, né? Essa aí é uma tragédia que a gente está vivendo na aviação. E elas duas lá, eu falei, meninas, vocês estão que nem eu nessa jornada, vocês vieram de Salvador para São Paulo. Aí elas falaram, é a segunda tentativa, que ontem o avião não aterrissou. Aí eu falei, olha, e elas me pareciam, sabe, umas mulheres assim, chiques, elegantes, que são inacessíveis para mim. Aí na hora que eu coloquei isso, meninas, vocês estão igual a mim. Oxe, elas começaram a contar a tragédia toda, que foi isso, que voltaram, que não sei o que lá. Daqui a pouco já estavam indo pro casamento da irmã, já me contaram a história toda da irmã, e já viraram minhas amigas no fim. E pareciam pessoas distantes, elegantes, ricas, sabe? Então eu acho que o humor traz bota todo mundo na mesma panela, que a gente pode rir. Posso contar a demissão? É rápido. A demissão foi assim, gente. O diretor nunca me chamava para nenhuma reunião. Eu, cheia de projeto, querendo fazer podcast, querendo fazer sei lá. E mandava os projetos, nenhuma resposta. Um dia me chama para uma reunião. Eu liguei, eu falei para a menina, é demissão, amiga? Ela falou, não sei, ele não falou o assunto, não. Aí chegou o dia da reunião, quem é nessa reunião? Todo mundo do Mosaico? Não, amiga, eu, você e ele. Ela, diretora de programação, ele, o diretor-geral. Falei, isso é demissão. Aí liguei para outro colega, Pablo, será que é demissão, amigo? Porque estão me chamando para uma reunião só nós três e tal. Ele falou, não, Maria, tem um monte de projeto de verão agora, deve ser isso. Aí eu, mas estava com aquela pulga atrás da orelha, né? Quando eu cheguei, a reunião na produção, que era sempre onde tem as reuniões, não, é no desenvolvimento. Desenvolvimento, eu estou tão subdesenvolvida aqui, não estou desenvolvendo nada, né? Estranho, mas vai ver que é para desenvolver alguma coisa, né? Cheguei lá no RH, falei, RH, estranho.
Aí, gente, onde é a reunião com o chefe? É ali, Maria. Ô, gente, quando eu cheguei, na porta da sala, estava escrito, sabe o quê? Uma placa escrito, sabe o quê? Desafio. Eu juro, como a minha perspectiva é do humor, eu juro que veio de dentro de mim. Eu falei para o Alexandre, ele vai ter que rir de novo agora. Veio de dentro de mim. Desafio? Não vá que é barril. Não vá que é barril. Porque rimava, minha gente. Na hora veio isso, eu juro. Eu falei, não vá que é barril. Isso aí é barril, gente. Aí eu abri a porta, um envelope pardo em cima da mesa. Eu falei, barril. Aí eu falei, gente, vocês vão me demitir. E eles não conseguiram rir, eles ficavam meio tensos assim, porque eu falei, todo mundo fala que a melhor coisa do programa sou eu, vocês são malucos, é? Ah, não é seu trabalho, é uma reestruturação da empresa, é isso, é aquilo, não sei o que lá, ok. Eu reagi de uma forma engraçada na hora e tal, mas quando eu saí, começou, né, a coisa foi batendo, né? Ah, meu Deus, acabou o salário fixo. A criança na escola com 9 anos, Jesus... A mensalidade aumenta todo mês, né? Uma loucura, minha nossa senhora. Aí começou a bater, os boletos mentais, né? Começaram a vir. E depois eu chorei. Eu estou vivendo esse luto até hoje. Ele me viu dizendo a quantas pessoas ontem. Fui demitida, hoje no café da manhã são as 3. Vem fazer foto. Você está sabendo que eu fui demitida? Não, foto. Não liga, Mausac Baiano, muda o canal. Enfim. E aí eu estou vivendo esse luto, né? Porque não é que eu vivia disso, que isso era a única coisa da minha vida, não. Mas, como são 17 anos vivendo isso, aquilo é uma presença constante na sua cabeça. Você está assim pensando, eu vou gravar isso. A semana que vem eu quero gravar isso. Aí eu penso, semana que vem, não tem gravação não. Entendeu? Então fica essa coisa. Aí, como o Alexandre falou, vem a positividade, agora a sua vida vai começar, né, Alexandre? Agora que vai começar. Pessoas me ligaram para dizer isso. Agora que vai começar, eu estou esperando, né? Eu acho que aqui já é uma largada. E muitas pessoas, agora que vai começar, agora que isso, aquilo, agora que isso, aquilo. Eu não sei o que vai ser agora, são várias possibilidades, mas eu fiz o curso de comunicação não violenta e ela disse uma coisa que eu amei, que é, vamos sair do paradigma da escassez e entrar no paradigma da abundância. O paradigma da escassez me diz, estou lascada, tenho 56 anos, perdi meu emprego, ninguém vai me chamar para nada, lascou, fudeu. O paradigma da abundância diz, menina, são tantas possibilidades. Você pode ir até para uma feira literária conversar com o Alexandre Coimbra. Dá para ir. Mosaico. Na hora do Mosaico Baiano, muda o canal, hein? Protesto. Inclusive, a gente quase se atrasou para chegar, porque estava rolando uma manifestação aqui. E a gente começou a pensar, é por conta da demissão dela. Estão já manifestando, pedindo a TV Bahia para recontratar a Maria. Bom, eu acho que está na hora da gente jogar para a pergunta, né? Vamos escutar. Eu tenho que psicologia que ela perguntou. eu tenho que falar. Eu falei da arte, você vai falar da psicologia. Mas eu queria contar uma história que ilustra uma ideia que eu queria trazer. A diferença, às vezes, entre o trágico e o cômico é o tempo. A gente pode começar vivendo uma experiência como trágica e depois que a gente elabora aquela experiência, não é só a passagem do tempo. O tempo não cura nada. O que cura é a gente trabalhar as emoções. Então, a passagem do tempo, quando a gente elabora as coisas, ela pode fazer do trágico virar uma coisa cômica. Eu vou contar uma cena que na minha adolescência foi trágica e que hoje é absolutamente cômica. Eu sou uma pessoa da geração de Maria, nós somos cringe, né? Velho. E a minha adolescência era marcada, quem aqui viveu isso vai lembrar, a festinha de música lenta. Festinha de música lenta na minha geração era uma tragédia. Ninguém me chamava. Você ia chamar para Vou lhe contar como era. Dormia, cochilava. Os meninos ficavam de um lado, tinha um salão, contratava um DJ com aquela bola que ficava rodando e ele botava as músicas lentas que passava na novela. A música do mocinho e da mocinha na novela. As meninas estavam enfileiradas na cadeira de um lado e os meninos do outro. E aí você tinha que atravessar o salão e chamar a menina. Tinha isso aqui? Tinha, beleza. Aquilo era uma cena trágica, porque estava todo mundo... Adolescente não assume que está com medo, né? Criança fala, eu tenho medo do bicho-papão. Adolescente fala,
não tô afim, tenho receio, né? Então bota aquela máscara e fala assim, e aí, você vai chamar quem? Aí o cara falava assim, não tem ninguém que eu tô afim não, mentira, tá? É assim, ó. Tá assim, ó, com medo do não. E aí, você tinha que atravessar o salão com todo o salão te olhando. Você chegava até a menina que você queria pedir para dançar e dizia, você quer dançar comigo? Ela, com um sorriso perverso, aqui dizia, não. Você voltava, assim, o corpo da derrota, né? O corpo da derrota, voltava e a turma inteira de amigos estava fazendo assim, Bom, não acabava aí. Quando você conseguia fazer o match, porque esse é o Tinder do vovô, né? Quando você conseguia fazer o match, ia dançar a música com a menina, aparecia uma vassoura. A vassoura é o seguinte, a pessoa X podia acabar com a sua noite. Na hora que você estava ali, ó, começando a falar, vamos aqui, estava na segunda estrofe da música, vinha a vassoura e você tinha que entregar a sua parceira para o dono da vassoura. Não sei como alguém beijou alguém na minha geração. Não sei, isso é um milagre da fé, né? Mas veja, ali eu me lembro da sensação. Eu voltava arrasado para casa, eu chorava. Tipo aquelas heroínas de novela mexicana escorrendo na porta. Eu chorava, falava, nunca vou conseguir beijar na boca, vou morrer boca virgem. Eu tinha assim uma certeza de que ia dar muito ruim aquela história na minha vida. Mas hoje eu vejo isso com comicidade. Bom, também porque tem uma mulher maravilhosa que beija na minha boca há 28 anos. Então, esse ponto está resolvido na vida, né? Eu acho que por isso que eu posso dar risada. Mas sabe o que é engraçado você falar isso? Porque a gente sempre vê da perspectiva da menina, que vai ser chamada. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Que o menino vai na maior nervoso. Sim. O papel dele é de dar largada da coisa, né? Sim, eu sim. diria sim para você, com certeza. Eu dizia assim para qualquer um, amigo, porque ninguém me chama. No seu caso, não. Gente, é porque quando disseram que eu ia fazer parte de uma mesa com a Alexandre Coimbra, eu vou dizer, viu, Rita? Eu falei, Rita, é uma mesa? Pode ser cama, mesa e banho? Aí ela falou, não, o homem é bem casado. Aí eu falei, mas todas nós queríamos ser a esposa dele, gente. Ele é do acolhimento, ele é do ato político dele, é o abraço. Quem não quer um marido desse, gente? E aí, você ficou com a vassoura no final, Alexandre? Ficou com a vassoura? Eu acho que eu dancei mais com a vassoura do que com qualquer pessoa na minha vida. E para conquistar ela? Não, eu nunca consegui beijar na boca nessas festas, foi só fora. Não, da sua mulher que eu quero saber. Ah, então tá. Essa história é boa. Detalhes. Também foi assim, eu me apaixonei por ela, andei atrás dela 1 ano e ela não queria saber de mim. Aí eu larguei aquilo de mão. 6 meses depois, eu estava comemorando meu aniversário num boteco e eu estava quase ficando com uma colega minha de sala. Isso era na época da faculdade de psicologia. E ela falou que ela ficou com ciúme. Aí ela voltou para casa, mas eu já estava disposto a não tentar mais nada com ela. Aí ela, sabe o que ela fez? Mandou 5 buquês de flores anônimos na faculdade, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na sexta-feira, ela chegou, porque ela era filha de uma colega minha de sala. Ela chegou e falou assim, que coisa, né, esse negócio de te mandarem buquê. Eu falei, pois é, eu tô com a cabeça ruim, tô querendo saber quem é essa pessoa. Ela disse, fui eu. Deu um bug, Maria deu um bug. Deu um bug tão louco assim, que eu não acreditei que ela estava falando sério. Você é uma pessoa má, Daniela. Eu estou aqui agoniado, querendo saber quem é a pessoa, mas fui eu. Não foi, claro que você não foi. Andei atrás de você 1 ano e você me deu não 1 ano. Fui embora para casa. A tragédia da baixa autoestima, né?
Por quê? Não acreditou que era possível, né? Não, mas claro que não. E aí no dia seguinte, ela mandou uma mensagem para mim dizendo: fui eu sim. Aí a gente se encontrou e pronto, 28 anos juntos. Lindo. Gente, na dúvida, manda um buquê de flores. Manda um buquê. 5, mande 5. 5. Segunda, terça, quarta e Para quinta. não restar dúvidas. Isso aí. Pois é. Pois Que é. mulher. Queridas e queridos, né? Antes de abrir para perguntas, avisar a vocês que nesta mesa aqui maravilhosa, pós bate-papo, pós conversa, nossos ilustres convidados estarão disponíveis para fazer autógrafos e o que ocorrer, né? Agora é o momento da abertura para vocês poderem também se colocar de alguma forma. Perguntem. Levantem a mão, a gente leva o microfone. Pois não. Oi. Oi. Eu queria, não sei se sai muito da temática, mas é que a gente fala muito de viver a angústia, de chorar e tal, e em tempos de comunicação não violenta, a gente fala pouco de como conviver com a raiva, que é uma coisa que a gente aprende desde criança, inclusive a gente substitui a dor pela raiva, né? No luto, por exemplo, a gente fica com raiva até de quem morreu, ou às vezes do que aconteceu para aquela pessoa morrer e vive a raiva daquele acontecimento em vez de viver o luto. Quais seriam as ferramentas para a gente também dar conta de viver a